Olá, meu povo brasileiro, meu povo paulistano, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Nesta postagem, eu gostaria de fazer um comentário sobre democracia. Todos sabem, da minha opinião, que na verdade no Brasil nós vivemos uma democracia falsa, de falsos direitos. Vivemos sim, na verdade, nos bastidores, uma ditadura governista fria e sorrateira, que faz o que bem entende na hora que bem quer. Né? Bom, a democracia, eu entendo que ela dá liberdade. Ela dá liberdade e dá direitos, mas também ela propicia deveres. E é preciso respeitar isso. É preciso respeitar isso. Então, as pessoas a democracia abre para as pessoas um leque de alternativas e opções. E todas têm direitos de optar para o que quer que seja, para quem quer que seja, para o que quer que seja. Então, é preciso respeitar essas opções. Né? Então, o seu próximo tem que ser entendido. Você tem que respeitar os direitos do seu próximo, para que os seus direitos sejam respeitados. O seu direito termina quando começa o direito do seu próximo. E é preciso entender isso, procurar entender isso. Né? Então, para que haja um entendimento, há necessidade de conhecimento, de educação ou reeducação. Mas para que uma pessoa assimile algo que seja correto, justo e honesto, ela precisa se abrir, ela precisa permitir que isso aconteça. E na verdade, o que ocorre com muitas pessoas hoje em dia é que elas não se permitem a determinadas situações que foram plantadas delas desde do seu nascimento e criancice e adolescência e aí por diante. Então, a pergunta que fica é a seguinte: você que está me ouvindo aqui agora, e avalie também aqueles que você conhece, ou aqueles ou aquelas. Né? A pergunta que fica é a seguinte: por que tenho dificuldades de aceitar determinadas situações? Por que tenho dificuldades de aceitar determinadas situações? Esta é a pergunta que fica. Aí você tem que olhar para o seu interior. Você tem que procurar entender a si próprio. Da onde vem esse seu sentimento de não aceitar determinadas situações no seu próximo? Mesmo que seu próximo, como eu disse em outras postagens, não influencie absolutamente nada em sua vida, em seu caminho, no rumo que você optar. Então, por isso que eu digo, é preciso buscar luz, conhecimento e buscar em pessoas que possam nos passar essa bagagem, que tenham esse banco de dados, de experiências vividas e possam nos orientar. Mas você precisa quebrar esse paradigma, esse tabu. Você precisa permitir que isso aconteça. E não se fechar para as informações. E não achar que você é o dono da verdade. Nós precisamos nos abrir as nossas cabeças, as nossas mentes. Só assim nós conseguiremos ajudar as futuras gerações. Gerações que nesse momento estão nascendo. Nesse momento, nesse instante. Pensem quantas crianças, quantas mães não estão dando à luz neste exato momento. E o que serão essas crianças amanhã? Serão pessoas evoluídas?
com conhecimento, abertas, respeitosas. Serão pessoas que respeitarão o seu próximo, terão compaixão. O que serão essas pessoas? Ou serão pessoas atrasadas, arcaicas, que simplesmente se enveredaram por uma cultura arcaica plantada pelos seus pais e avós, que ficaram parados no tempo? Por uma educação que não evolui no país, tanto na área pública como na área privada? Pessoas, quem serão essas pessoas? Ateus, que não exercitarão o seu sentimento fraterno, que não terão compaixão para com o seu próximo, que não respeitarão, homens que não respeitarão as mulheres, mulheres que não respeitarão os seus homens. Quem serão essas pessoas? Então, essas pessoas poderão sim serem pessoas melhores que nós, evoluídas, com muito mais luz. Mas é preciso que nós trabalhemos nesse sentido. Que nós, aos poucos, propiciemos essa situação com contribuições. Eu contribuo com pouco, você com pouco e assim por diante. Então a pergunta que fica é essa. Que as pessoas que de repente são preconceituosas, discriminam, são violentas, a pergunta que fica dentro da sociedade brasileira, nesse sentido, e relacionada à democracia, que é o sistema que nós vivemos no país, constitucionalmente falando, a pergunta que fica é essa: por que tenho dificuldades de aceitar determinadas situações no meu próximo? Por quê? Então, primeiro eu preciso me resolver. Por quê? Preciso me entender. Por quê? Porque plantaram isso em mim, porque cultivaram essa semente em mim, porque da onde eu trago isso? Trago da minha família, da escola, da igreja, da onde eu trago esse sentimento que não me faz bem, que não é saudável, que não me faz evoluir, que atrapalha a minha vida ao invés de me ajudar, que não soma, que não agrega. Então, é importante os seres humanos, as pessoas, procurarem entender isso. E responder essa pergunta para si próprio. Ou buscar em alternativas que se apresentam com profissionais, né, que possam te ajudar, não esclarecer, não. Quem vai ter que buscar o seu caminho será você mesmo. Quem vai ter que buscar a resposta será você mesmo. A sua resposta. A sua alternativa. Mas de repente alguém, um profissional preparado, pode lhe ajudar nesse processo. Por que não? E não é desmérito nenhum. Eu já, em muitas situações, procurei psicólogos. Em muitas situações no passado, situações que me causaram, eu fiquei em conflito. Olha, o que eu faço? Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu não estou aceitando essa situação que não me atrapalha em absolutamente nada? E busquei um auxílio, um apoio técnico, que me foi muito saudável. Muito saudável. Tanto na igreja, né? Procurei no meu seio familiar, procurei com pessoas que tinham a condição de me orientar, de me dar luz, de agregar conhecimentos. Então, gente, nessa minha postagem, eu quero deixar muito claro isso. Por exemplo, tem uns caras, os seres humanos, que eles olham para si no espelho e digam: eu sou macho. O que é ser macho? O cara não sabe. Macho é simplesmente ser masculino. Ser viril. Então ele está
buscando uma reafirmação pessoal. Ele olha no espelho e fala assim, eu sou macho, eu sou macho. Por quê? Ele está com dúvida? Se paira alguma dúvida, busque orientação. Sane essas dúvidas. Não conviva com isso. Porque ser macho é diferente de ser homem, por exemplo. O que é um homem? Eu sou homem. Eu sou homem. O cara não sabe o que é ser homem. Homem, Homo sapiens, ser humano adulto do sexo masculino. Primata. Isso é ser homem. Isso é ser homem. Pronto, aqui ó. Muito bem definido. Tem alguma dúvida? Não tem como, porque isso aqui é explicado cientificamente, através de estudos ao longo dos anos. Não tem como ter dúvida. Né? Agora, ser macho, ser homem, é diferente de ser cidadão. O que é ser cidadão? O que é ser cidadão? Muitos sabem, bacana. Então, ó, cidadão é um habitante da cidade, membro de um estado, usufrui de direitos e deveres propiciados por uma Constituição Federal, né, por leis, por normas, critérios, bons costumes, propiciados pela sociedade que ali compartilha destas definições. Que cada país, com a sua forma de vida, com as suas decisões. E no Brasil é um sistema democrático, onde os direitos civis e políticos são garantidos por esta lei, por esta Constituição Federal. Direitos e deveres. Deveres que lhes são atribuídos. E a partir do momento que você não cumpre com esses deveres, você deixa de ser cidadão. Então, se a Constituição fala que não é proibido qualquer tipo de discriminação, preconceito, racismo, etc, 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 etc. E você destoa disso, você deixou ali de ser um cidadão pertencente a esta sociedade, a esta cidade. Você perdeu ali os direitos que lhe são concedidos através dessa sociedade e através desta Constituição, destas leis, destas normas e critérios e bons costumes. Ou você compartilha ou não. Agora, se você encontra dificuldade, aí você precisa de ajuda. Você precisa buscar ajuda. Quebrar esse tabu, esse paradigma, essa coisa entre você e a sociedade, entre você e as normas que regulam essa sociedade através das leis. Você precisa buscar sanar essas dúvidas, resolver esses problemas, para que você seja feliz. Para que você seja feliz, convivendo de forma saudável com aquilo que estava te incomodando e que você traz consigo desde o seu nascimento, sua criancice, enfim, a sua formação. Então, nós somos animais racionais, né? Então, eu até anotei uma situação aqui, ó. São situações que eu acredito. Aí eu anotei aqui, ó. Outro dia eu estava passando aqui na rua, na minha rua, e o cachorro avançou em mim.
ali da residência. Ele avançou e batia naquela grade assim. Era como se ele me conhecesse e eu tivesse feito algum mal a ele. Eu nunca tinha visto aquele cachorro na minha frente. Muito pelo contrário, um belo de um cachorro bonito. Mas ele ficava de pé assim no portão e ele olhava para mim que se ele me pega, ele me arrebenta, ele me excomunga. Ele me destroça. Aí pensem, mas é um cachorro. É um animal irracional. Né? Ele é um macho? Ele é um macho. Porque dá para ver que ele é um macho. Né? Ele é um homem? Ele não é um homem. Ele é um cidadão? Ele não é um cidadão. Agora, por que um homem e um cidadão às vezes interagem da mesma forma que esse cachorro? Sem nenhum motivo. Quem que está com o problema? A sociedade brasileira ou esse cidadão? Óbvio que é esse cidadão. Em detrimento da sua formação. Mas, Cesário, você está falando óbvio. É o cidadão que está com o problema. Sim, mas eu quero esclarecer o porquê. Eis a pergunta. Que este cidadão e muitos outros que estão aí envolvidos na sociedade brasileira trazem consigo esse tipo de reação num estádio de futebol, numa casa de show, pelas ruas, por motivos esdrúxulos, motivos banais, bestas, causando mortes, sofrimento, causando desgosto da própria sociedade brasileira, a tristeza da própria sociedade brasileira. Então, nós precisamos buscar o motivo, o problema, a origem e trabalhar em cima disso. Tem segredo? Precisa escrever? Não precisa. Isso que eu estou falando para vocês é tudo, sempre é embasado em experiência que eu tive ao longo desses anos todos, 30 anos de polícia militar, 20 anos na área de prevenção às drogas e recuperação de vidas, né? 25 anos defendendo a minha classe profissional. Óbvio, para que ela se torne mais motivada, mais eficaz, estruturada, fique mais segura, tenha sua família mais segura, porque é uma profissão atípica, diferente. Então, são causas que a gente tem que abraçar. Então eu estou chamando a população brasileira, eu estou num chamado, num apelo, chamando todos vocês para irem para as escolas públicas, privadas, empresas, para todo lugar, nos parlamentos e buscar as respostas para isso. A origem do problema. E a partir do momento que encontrarmos tecnicamente, através dos experts da vida, dos PhDs da vida, a origem do problema, começarmos desde já a investir e trabalhar no sentido de sanar esse problema para as próximas gerações. Pô, eu não quero que amanhã um rapaz que optou sexualmente, um rapaz que decidiu ser gay, eu não quero que ele seja agredido amanhã. Pode ser um familiar meu. Qual é o problema? Qual é o problema? Não, na minha família não. Aqui é mais. Não, aqui. Ah, para, vai. É muita conversa para boi dormir, ó. Todos estão sujeitos a tudo neste mundo. Tudo. Então, se nós nos colocarmos juntos, unidos, e trabalharmos ao encontro dos anseios de uma sociedade que quer viver dignamente e com justiça, se nós caminharmos nesse sentido, todos juntos,
nós vamos atingir os nossos objetivos. Nós vamos chegar lá. Ah, o ano que vem, 2020, não. 2025 já vai começar a surtir um efeito. As coisas não mudam da água para o vinho, principalmente coisas que vêm sendo evoluídas de forma negativa há muitos anos. Como, por exemplo, não deveria ser surpresa para ninguém, para nenhum cidadão brasileiro, essa imensa quantidade de políticos corruptos, vagabundos, ladrões. Não deveria. Porque na colonização portuguesa já roubavam o país. Boa parte das riquezas do país, elas eram surrupiadas e levadas para Portugal. Ou eu estou mentindo? Isso quando eles não roubavam aqui mesmo, antes de chegar lá na coroa. Então, é preciso entender isso. Por que que um homem ou uma mulher que são cidadãos, né, que são seres humanos, em alguns momentos interagem como este cachorro. O cachorro, é óbvio, ele quer defender o espaço dele. Ele está ali achando que eu estou querendo invadir o espaço. Eu estou passando, nem estou olhando para ele. Mas ele acha que de alguma forma eu vou invadir o espaço dele. Eu vou interferir na situação de convivência dele ali. Então ele quer defender o espaço dele. E ele quer defender como? Agressivamente, violentamente. Será que vocês me entenderam? Será que as famílias me entenderam? Será? Ele quer defender o espaço dele, o sistema de convivência dele ali. Até os próprios donos, que às vezes instigam ele. Pega reto, vai reto. Sabe como é que é? Então, o problema existe. Nós precisamos o quê? Sanar o problema. Para sanar o problema, é preciso trabalhar, e trabalhar muito, e investir. Investir na família. Uma família forte, consistente. Família, principalmente a família tradicional. Né? Porque 2 homens não geram um filho. 2 mulheres não geram um filho. Podem conviver em família com filhos adotivos. Podem sim. Podem constituir uma família homogênea, uma família bacana, feliz, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Aliás, não deve haver problema, principalmente no Brasil. Nada, nenhuma dificuldade. Só que a família tradicional é a família onde você tem o homem, a mulher e os filhos, que são gerados através do casal. Às vezes, quando não é possível, filhos adotivos. E é bacana isso. É louvável as pessoas que fazem isso. Então, gente, por quê? Por que eu estou sendo taxativo nessa parte? Porque outro dia a Rede Globo deu um ênfase e o rapaz falou assim, o rapaz que é gay, o rapaz falou assim, olha, se algum dia alguém dizer que um homem não pode ter filho, mostra esse vídeo para eles. Desculpa, quem teve o filho ali foi uma moça. Ela, obviamente, gostaria de ser homem, é a opção dela, gostaria de ser do sexo masculino, e ela ingere hormônios, então a barba cresce e tal, etc e tal. Mas
ela ainda continua sendo do jeito que Deus lhe mandou. Mulher. Por isso que ela gerou a criança. Senão, não teria como. 2 homens não geram uma criança. 2 mulheres não geram uma criança. Ah, mas no futuro, cientificamente, eles podem criar uma forma de adaptar no homem o útero. Não sei. Mas vai ter que criar a forma. Naturalmente, a família tradicional é desta forma. Então, é preciso fortalecer a família em qualquer circunstância, a tradicional e a não tradicional, fortalecer a família. Porque família fortalecida é sociedade fortalecida. Agora, para você fortalecer uma família, é preciso ter diálogo, é preciso não ter maquiagem, quebrar tabu, paradigmas. É preciso, sabe, abrir o jogo entre pais e filhos. Abrir o jogo dioturnamente. Sabe, é bacana isso. Amor, carinho, afeto. Tem pai que acha ruim que o filho dê um beijo no rosto dele. O filho quer demonstrar o amor que tem pelo pai. Pelo amor de Deus. Aqui em casa é diferente, desde quando nasceram. Se não me der um beijo, um abraço, se não... Sabe, eu sou um cara assim, que eu gosto de abraçar, beijar, abraçar, beijar, abraçar. Eu tenho 2 homens. Abraço e beijo, abraço e beijo, abraço e beijo. Sabe? Às vezes, determinadas coisas que alguns trazem na cabeça acabam criando tabus e paradigmas. Preconceitos e ideias erradas. Criam, e aí você fica distante dos seus filhos. E aí o tempo passa, daqui um pouquinho seus filhos estão adolescentes, adultos, e você não conhece eles. Então, vamos pensar muito sobre isso. Então, a família fortalecida, sociedade fortalecida, sabe? Os princípios religiosos fortalecidos, independente se é católico, evangélico, espírita. Portanto, é encontrar a Deus e aos seus princípios, né? E a educação fortalecida, sabe? Investir na escola pública, privada, investir nos profissionais da área de ensino e evoluir esses profissionais. Esses profissionais precisam também abrir os seus corações, abrir as suas mentes e buscar luz e evolução o tempo todo. Senão ele está na profissão errada. Porque eu trabalhei 30 anos na PM. Durante 12 eu frequentei escolas com palestras. 12 anos. Eu ministrei palestras para mais de 350 mil telespectadores. Tenho documentos que comprovam isso. São Carlos, São Paulo, mediações de São Carlos, litoral. Chegou uma hora que a demanda era tanta e eles queriam a pessoa da gente, Então, chegou uma hora que eu já não estava mais conseguindo suportar a carga. Porque eu tinha que cumprir com a minha obrigação dentro da Polícia Militar, eu tinha que ministrar as palestras, eu tinha esse meu compromisso cristão fora, de recuperação de vidas, enfim, eu tinha que comparecer na Assembleia, às vezes para defender a minha classe, eu tinha que ir para o movimento do MASP, eu tinha que não sei o que, eu tinha que não sei o que lá. Chegou uma hora que a minha esposa falou, escuta aqui, como é que fica? E a cobrança dela foi correta. Eram tantos compromissos que eu estava me ausentando muito de casa, do seio familiar, da convivência familiar. E ela cobrou e cobrou corretamente. É assim que tem que ser. Gente, um abraço a vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês e aos seus familiares, ok? Beijo no coração de vocês.